Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de passe. Está quase terminando, né? Estamos na nossa penúltima aula. Vamos falar sobre a água magnetizada. E hoje a gente vai entender mais sobre água magnetizada, fluidificada, certo? Que tanto a gente escuta falar no centro espírita, quando a gente está assistindo alguma palestra, né? Está participando enfim, de reuniões mediúnicas, e vamos entender o que é essa água fluidificada e como é possível fluidificar uma água, e quais são as comprovações também que nós temos, certo? De que a água ela é passível, né, de ser fluidificada e assim exercer melhoras no corpo físico e espiritual de uma pessoa, né? Então vamos lá, vamos começar? Meu nome é Aline, mais uma vez aqui com vocês. Pessoal, então, Emmanuel, né, já tinha falado, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. O que ele quis dizer, o sentido da frase, foi que a água ela é extremamente passível de magnetização e de absorção de energia, né? Isso também já havia sido relatado e descrito em várias passagens, por exemplo, do que Jesus fez quando estava na Terra, quando outros, né, alguns missionários chegaram a fazer também aqui na Terra. A gente vê a descrição de livros e psicografias, né? Por exemplo, ao analisar a passagem do Evangelho de São João, em que Jesus cura um cego de nascença usando lama formada com a sua saliva, Kardec diz, né, lá no livro da Gênese, que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, a água, né, ela pode ser o veículo e ela pode armazenar, ela pode ser o reservatório também, como a gente vai ver mais para frente, que isso já foi até pesquisado, ela pode ser o reservatório ali de certo magnetismo, de fluido, né? E ela vai ser carregada, na verdade, do que nós estivermos emanando, né? Do que a espiritualidade, pode acontecer a fluidificação da água pela espiritualidade, ou por um ser encarnado, pode acontecer de forma mista também, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas é importante também, né, aqui frisar essa frase que foi dita: podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual elas servem de veículo. Né? Então, a gente precisa estar preparado também para fazer, né, essa fluidificação, estar com tudo que nós, né, vimos aqui durante esse curso de passe, o que é necessário, como nós devemos nos portar, como deve ser o nosso interior, na verdade, os nossos pensamentos, qual é o nosso desejo. Então, tudo isso também é extremamente importante, mas sem dúvida, né, a água, ela é passível, né, de ser magnetizada, fluidificada. Né? Esse tipo de argumento feito por Kardec é de grande valor científico, porque se baseia nas informações oriundas dos espíritos superiores que trabalharam na codificação. Se a gente está afirmando que foram espíritos que trabalharam na codificação, então foi feito o critério de consenso universal, né, que a gente estuda no ERJ, e a gente entende como Kardec trabalhou para essa codificação. Então, ele não só perguntava de um espírito, ele perguntava de vários espíritos, vários médios diferentes acabavam dando a mesma resposta, né? E aí a gente entra nesse consenso universal, médios diferentes, em situações diferentes, lugares diferentes, davam exatamente a mesma resposta. Tá? Portanto, não está em questão a nossa certeza de que a água tem a propriedade de absorver os fluidos espirituais ambientes ou conscientemente direcionados a ela. Isso não é mais uma dúvida, tá? Isso não é uma dúvida.
Na Terra, ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui em nosso lar, ela é empregada como alimento e como remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação de água pura. Essa foi uma informação trazida, né, pelo André Luiz no livro Nosso Lar. Isso a gente, conforme vai estudando, né, vê que ainda está muito longe de entendermos de verdade qual a preciosidade da água em nosso benefício, né? Então, o nosso planeta é composto por água, nós somos compostos por água e a gente precisa também lançar mão desse auxílio para nossa benfeitoria, né? E também do próximo, do outro. Então, já sabendo dessa possibilidade, né, de que é possível sim fluidificar uma água e que ela pode servir como alimento, como remédio, então a gente já precisa começar a enxergar isso de uma outra maneira, realmente, e usar em nosso benefício, que está aqui disponível, né, para que nós possamos ser auxiliados de uma forma ainda melhor pela espiritualidade amiga. Então, compreenderá que a água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Isso aqui é extremamente importante. A água, como fluido curador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, quais são as suas características mentais? Né? A gente vai fluidificar uma água, mas como nós estamos a água ela vai absorver as características mentais dos moradores. Né? A água no mundo não carrega somente os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Sua corrente não só espalha bênçãos na vida, mas constituirá um veículo de providência divina, absorvendo as amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Né? Gente, quantas vezes depois de alguma situação extremamente desgastante, de você estar se sentindo de uma forma ruim, né? Você não gostaria de estar se sentindo, por exemplo, você toma aquele banho e se sente revigorado. Esse é o poder da água, né? E o quanto é importante a gente ter consciência disso, né? Para quando você for entrar, por exemplo, no seu banho, você pode mentalizar, você deve mentalizar coisas boas, de calmaria, fazer uma prece, né? Pedir para a água realmente lavar o seu corpo, e não só o corpo material, mas também ajudar na purificação, né? Já que ela tem essa capacidade de absorver as energias, né? E aqui, observando as amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima, né? Então, vamos usar os benefícios que nós temos, mas lembrando as características mentais de seus moradores. Aqui a gente consegue ver também, né, nos domínios da mediunidade, nos é dito lá no capítulo 12 também, por André Luiz, a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de grande valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Então, vamos utilizar isso em nosso favor e também a do nosso próximo. Né? Nos domínios da mediunidade, ainda continuando, ele fala: com efeito, mal acabávamos de ouvir, aqui é uma situação que aconteceu, né? Mal acabávamos de ouvir o apontamento clementino, se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Lembrando, né?
A água fluidificada, ela pode oferecer aí, né, esse primeiro alívio, essa intervenção magnética, ela consegue dar esse passo inicial, mas a gente já viu isso aqui até, né, nesse curso de passe, até quando estávamos falando, por exemplo, dos chakras, né, de alinhamento dos chakras, a própria cura, ela precisa partir do interessado, né, do seu desejo. Obreiros da vida eterna, que foi, também está sendo falado, né, aqui foi falado sobre o poder da água fluidificada, então, aqui eles falam também de uma outra situação que aconteceu, e eles, no relato, na história, eles falam: reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para removê-los totalmente. Fim da operação, indaguei dos motivos que levaram a semelhante medida. Ou seja, foi feito ali um passe para remover, né, o que estava sendo prejudicial ali para aquele irmão que ainda estava encarnado, e aí os espíritos, né, eles levaram para a superfície a substância nociva, mas eles não removeram. E aí foi perguntado por que eles tinham feito isso. E aí responderam: ele está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho, a ser usada em breves minutos. E aí, continuando, eles falaram, né? Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuição indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. E aí Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção, e ampararam a dedicada senhora, que por sua vez auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo os desejos de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez, ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Né? Então, o poder da água, mais uma vez, em remover aquelas substâncias nocivas que estavam ali na epiderme, né, que estavam na pele do irmão que estava sendo prejudicado. E aí houve todo o auxílio dos espíritos, né, benevolentes, e também ele estava aberto a essa intuição, então pediu pelo banho, e aí houve esse tratamento total. Né? E o que é, né, pessoal, a água fluidificada? Então, a água fluidificada é uma água normal que vai ser acrescida de fluidos curadores, né? Então, o H2O, que vai ser ali, a molécula vai ser acrescida de fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água, e a água magnetizada por fluidos. Em geral, são os espíritos desencarnados que, durante as sessões de fluidoterapia, fluidificam a água. Mas a água ela vai poder, sim, ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados. A gente consegue emanar muita energia também. Né? Nós temos o poder de emanar muita energia. Assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição de mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontra a água. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver as moléculas de hidrogênio, né, de oxigênio, H2O, e aí entre elas, essa molécula se expandindo, a gente tem o fluido, a parte espiritual, a molécula espiritual entrando ali e aí fluidificando essa água, tá? A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, a gente começou falando sobre isso, é como a base pura, em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais, né, nossos olhos, por isso a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para o tratamento
para que o tratamento seja alcançado, assim como o seu efeito. Então, gente, também é extremamente necessário que a pessoa que está recebendo, fazendo uso da água fluidificada, realmente acredite no que está acontecendo. Lembrando que nós também somos responsáveis, né, pela nossa cura. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé que realmente estamos sendo auxiliados da melhor forma possível, e aí a gente faz o uso da água fluidificada. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Foram feitas já, né, alguns testes e depois visto como estava a organização dessas moléculas, né, da molécula, dos cristais ali. E aí, por exemplo, já foi feito, né, já foi armazenado numa garrafa de água, escrito a palavra amor, palavras boas, né, amor, perdão, e na outra, palavras de ódio, raiva. E aí dá para ver que a organização dos cristais, elas diferem, né? Nessas palavras, que as palavras elas também carregam a sua emoção, né? Então, nas palavras, né, que eram de sentimentos mais baixos, mais endurecidos, realmente os cristais eles estavam desorganizados. Então, realmente a gente vê a importância do, do que está sendo passado ali para a água, porque ela tem o poder de absorver das duas formas. Experiências realizadas pela Uniespírita. Essa aqui foi uma outra experiência que foi feita, né? O doutor Sérgio Felipe. Foram feitas análises, né? Ele encaminhou galões de água para análise no laboratório da USP. Depois de analisados, um desses galões recebeu uma energização por imposição de mãos. Então, houve ali a fluidificação, né? E o outro galão da mesma água não recebeu nenhum tipo de tratamento nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Depois que isso foi feito, essa energização de mãos, né? Em um dos galões foi novamente foi novamente analisado. E aí, o que eles puderam ver? Né? Eles viram que o galão, a água que tinha sido magnetizada, apresentou menor condutividade elétrica. E o que isso significa, né? Apresentar uma menor condutividade elétrica. Todas as vezes, né, havendo menor condutividade elétrica, os elementos magnéticos ficam mais facilmente retidos naquela água. Isso quer dizer que, com a diminuição da condutividade elétrica, aumenta a capacidade da água de reter a energia magnética. Então, como foi visto, né, que tinha realmente diminuído essa condutividade elétrica do galão que recebeu a magnetização, isso significa que reteu ali aquelas energias, né? Por isso que agora já estava diferente do outro. Então, dessa forma, a água pode ficar impregnada de elemento espiritual de cunho magnético, que irá ser absorvida pelo organismo da pessoa. E aí a gente vê que o que a gente sabe, né, que são 3 tipos de fluidificação da água que podem acontecer: a magnética, a espiritual e a mista. Tá? Então, a fluidificação magnética, né, é aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa encarnada, né, que coloca suas mãos sobre o recipiente com a água e projeta seus próprios fluidos. Então, toda aquela preparação, né, de mentalização, de coisas boas, né, a gente precisa estar bem para poder projetar os nossos próprios fluidos ali na água. Tá? Existe a fluidificação espiritual, é aquela em que os espíritos aplicam fluidos sem intermediários diretamente sobre os frascos com a água, que é o que é muito utilizado nos centros espíritas, né? Que aí a pessoa vai assistir uma palestra, o estudo do evangelho, aí coloca a sua garrafinha lá e depois pega. E aí é feita, né, essa fluidificação espiritual. Então, a água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, somente a trazida pelos espíritos, né? A fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas.
E existe também a fluidificação mista, né? Que é quando vai acontecer ali a mistura do fluido do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos, né? Essa fluidificação, né, na verdade, a fluidificação da água, ela vai independer da presença de médios curadores. Você não precisa ser um médio curador para fazer isso, tá? Pois os espíritos, eles podem aplicar fluidos também sem intermediários. Qualquer pessoa pode fluidificar a água. Basta o quê? Ter fé, se concentrar naquilo que estiver fazendo, projetando seus próprios fluidos e recebendo o auxílio da espiritualidade amiga. Então, a gente precisa ter fé, vamos pedir o auxílio dos nossos dos espíritos amigos, trabalhadores, e aí a gente consegue fazer a fluidificação da água. Não precisa ser um médio de cura, um médio curador. A água, gente, então, quando no organismo, né, todo mundo sabe dos benefícios da água, né? A gente escuta que precisamos tomar quantos litros de água nós precisamos tomar por dia, né? Dos benefícios, e isso realmente é extremamente importante. Então, a água, ela é facilmente absorvida, né, no nosso organismo, e aí ela é usada como agente de tratamento na fluidoterapia, tá bom? Algumas pessoas podem se perguntar, tem problema, por exemplo, eu usar a água fluidificada para fazer um café, eu quero servir para outras pessoas, né? Eu quero ou servir para uma pessoa em específico, mas eu não queria dar na água. Não, não tem. Uma vez que ela foi fluidificada, você pode usar a água, misturar a água, enfim, né? Fazer alguma coisa diferente com aquela água. Mas são situações bem específicas, né? Por algum motivo você não quer dar a água em si. Pode ser que esteja acontecendo um caso de obsessão e a outra pessoa não quer receber, né? Enfim, quem você está tentando ajudar não quer tomar aquela água direto na água, enfim, tá? Algumas situações podem acontecer. E aí, dessa forma pode ser feito, mas são casos bem específicos, tá? Mas sim, você pode usar a água fluidificada para fazer alguma outra coisa, né? Misturar num alimento, isso pode acontecer. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas e as proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença dessa substância da água, né? Então, uma vez fluidificada e ingerida, a água pode provocar ótimos efeitos, que são esses, né? Inibição, então, da formação dos radicais livres, dos processos oxidativos, né? Incremento na produção dos linfócitos, nossas células de defesa, aumento da imunidade. Então, pode ter um efeito, né, rejuvenescedor no organismo. Então, a água realmente ela é essencial para a nossa sobrevivência e a gente utiliza isso, né, na fluidoterapia também, tá? E aí, como acontece, né, toda essa melhoria para o nosso corpo, a gente também pode dizer que ajuda, né, na reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. Gente, lembrando que, né, para cada paciente, a gente está falando de uma medicação, né, que como uma medicação, então para cada paciente o fluido medicamentoso será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. A espiritualidade, né, ela sabe do que você precisa. Então, essa água fluidificada usada, né, como tratamento, ela deve ser realmente encarada como um medicamento. Não se deve utilizar remédios sem necessidade, portanto, da mesma maneira, deve ser usada a água fluidificada quem de fato estiver necessitando dela, tá? E como é que a gente pode fazer a fluidificação da água, né? Então, a água ela pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. E aí, quando ela é utilizada assim, em benefício de muitos, né? Numa casa, fez o evangelho do lar. Naquele momento, talvez outras pessoas que nem participaram, né, do evangelho do lar, onde foi feita a fluidificação da água, mas a pessoa vai tomar aquela água também, a água que está sendo direcionada para ela, ela vai ter uma ação reconfortante, né, reconfortadora e tonificante em geral, tá? Agora, quando ela é fluidificada para determinada pessoa, só por ela deve ser usada, pois adquire propriedades especiais, nem sempre aplicadas a outro,
tá? Então, quando é de uma forma geral, você tá pedindo auxílio à fluidificação de uma forma generalizada, aí vai ser nessa ação reconfortadora e tonificante. Agora, quando é específico para alguém, vão ter propriedades ali específicas só para aquela pessoa e essa água ela não deve ser dividida, tá bom? É preciso destampar a garrafa? Não, né, gente? Não. Até na questão do número 91, o livro dos espíritos, os espíritos que participaram, eles ensinam, né? A matéria não impõe obstáculo intransponível aos espíritos, podendo eles penetrar tudo, água, fogo, terra, ar. Logo, a matéria não impõe dificuldade alguma para os espíritos que trabalham nessa área, nesse mister, tá? Colocar a água, como é que a gente faz, né? Coloca a água em um recipiente transparente, uma garrafa, uma vasilha, mantendo-a fechada. E aí, se a água for para uma única pessoa, não precisa colocar o nome, né? Você já está pensando, enfim. Mas se desejar que outras pessoas também a bebam, coloca o nome de quem vai utilizar a água, né? Caso não possa ir a um centro espírita, você mesmo pode fluidificar. Só tem em mente, né? Precisa estar bem e preparado para isso. Em casa mesmo, se tiver, faça a leitura do Evangelho, em seguida peça a Jesus e a espiritualidade, conforme a sua crença, para que eles fluidifiquem aquela água que será o remédio para as doenças do corpo e do espírito. Se quiser, durante a prece, imponha as mãos sobre o recipiente, como se estivesse aplicando um passe na água, e depois é só beber. Se for tomar água por muito tempo, sempre que o recipiente estiver secando, com cerca de 1 ou 2 dedos de água, complete o recipiente e continue bebendo. Gente, você não precisa deixar, por exemplo, a água acabar e aí fazer todo o processo de fluidificação de novo. Se você quiser continuar tomando por mais tempo, quando a água lá da garrafa, né, do frasco, do recipiente estiver terminando, 1 ou 2 dedos, se você só incrementar mais água, ela já está fluidificada, você não precisa fluidificar novamente, tá bom? Agora, se acabar assim, aí você faz o processo de novo. Essa aqui foi, então, né, a gente falou sobre a água fluidificada, sobre o poder da água fluidificada, como fluidificar, o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária, né, o quanto a água, a gente não tem mais que discutir, né, a gente não discute mais se ela pode ser fluidificada, magnetizada ou não, essa é uma realidade, isso acontece, né, então, o que a gente espera, né, que esteja havendo aí um acúmulo de entendimentos durante esse curso de passe, e com isso a gente vai somando aí na melhoria, né, dos nossos hábitos, e para que nós possamos nos sentir melhor também, sabendo que temos várias formas de auxílio, né, de nos ajudar e de ajudar as pessoas à nossa volta. Essa aqui é bibliografia, mas principalmente também, né, além dessa bibliografia, mais uma vez agradecer a Evelyn Freire por toda a ajuda e o incentivo também a essa casa, tá bom? Agora, só agradecer a Jesus por mais esse momento de aprendizado, né? Que ele possa continuar sempre nos envolvendo com seu amor, né? Com a espiritualidade amiga, sempre ao nosso redor, fazendo com que assim nós possamos seguir nesse caminho, né? De bem, de melhoria, e que assim seja. Até a próxima semana com a última aula do curso de passe, e até mais. Um beijo.